Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 9ª aula da Epístola aos Gálatas, conhecida como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Estamos na unidade 3, A Fé contra a Lei, estudando a argumentação de que a salvação é obtida pela fé e não pela lei. Na aula de hoje nós veremos que a lei não salva, Gálatas capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, e que a promessa a Abraão é cumprida na fé, Gálatas capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Nestes versículos, Paulo quer demonstrar a superioridade do caminho da graça sobre o caminho da lei. Começa mostrando que o caminho da graça é mais antigo que o da lei. Com amplitude de visão, Paulo reúne Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Mostra que a promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e cumprida em Jesus Cristo. Ensina a unidade da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Paulo, com o intuito de provar que a doutrina da justificação é pela fé, aponta que a dádiva da lei no Sinai ocorreu depois de Abraão e trouxe mudança e método melhor para a salvação. Paulo demonstrou a superioridade da aliança com Abraão e a inferioridade da lei. Este é o assunto que nós vamos falar no nosso encontro de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não posso deixar de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista de autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que perderam alguma de nossas aulas, vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos clamar a Deus pela sua graça, pela sua iluminação, para que o Espírito Santo venha atuar nas nossas mentes, a fim de que nós possamos compreender o plano de salvação que o Senhor elaborou para nos resgatar. Em nome de Jesus. Amém. A lei não salva. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos analisar esses versos. Do verso 10 ao verso 14 de Gálatas, vemos a fé e obras, duas alternativas. Paulo faz citações do Antigo Testamento. Abacuque 2, verso 4, Atos 26, 22 e 23. Vamos dar uma lida. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto aos pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Vimos aqui nessa primeira citação um complemento em Atos para dizer que o justo viverá pela fé. Vimos também a segunda citação do Antigo Testamento que Paulo fala, está em Levítico, capítulo 18, no verso 5. E nós complementamos em Deuteronômio 27 e 26 para dar amplitude desse conhecimento,
Vamos lá. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Vimos isso em Levítico. Agora vimos em Deuteronômio, no capítulo 27, no verso 26. Maldito é o que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Vimos aqui que o complemento de Deuteronômio está falando que há uma necessidade de cumprir toda a lei, senão nós estaremos debaixo de maldição. Assim, todas essas duas citações que Paulo fala do Antigo Testamento prometem a vida eterna. A primeira é: a fé é o caminho, só Deus pode justificar. E a segunda dá a entender que é pelas nossas obras. Então vimos aqui dois destinos: bênção, que é a vida eterna, e a maldição, que é a condenação e a morte eterna. E vimos também aqui dois caminhos: o caminho da lei, que confiam nas próprias obras que estão debaixo da maldição, e pela fé na obra consumada de Cristo, que herdam a bênção. Vou explicar melhor todos esses conceitos. Paulo, nesses versículos, busca desestimular os Gálatas a viver o evangelho judaizante. Vimos até aqui que os Gálatas haviam crido no evangelho de Cristo, pregado por Paulo, e aceitado Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Mas os missionários judaizantes, na ausência de Paulo, passaram a ensinar na igreja, por serem a maioria gentios, que deveriam circuncidar, seguir a dieta religiosa da lei, para que só então serem salvos. Diante deste fato, Paulo então defendeu a sua autoridade apostólica negada pelos judaizantes e ilustra a incoerência de alguém querer obrigar os gentios a viver como judeus. Ele retrata um confronto que teve com Pedro no tocante a isso. E também usa a experiência dos próprios Gálatas e até a vida de Abraão para demonstrar que o fiel, mesmo no Antigo Testamento, sempre foi salvo pela graça mediante a fé e não pela lei. Agora, Paulo prossegue nesse esforço para trazer aos Gálatas de volta a sensatez do evangelho que ele pregou, o evangelho verdadeiro. Paulo, assim, apresenta mais argumentos contra a falsa doutrina da justificação pelas obras. E o primeiro foi que a lei põe debaixo da maldição todos que querem se salvar por ela, porque a própria lei ensina que quem é justo diante de Deus vive pela fé. A lei e a fé constituem dois sistemas mutuamente exclusivos. Não é possível adotar os dois caminhos. Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei. A alternativa das obras para a salvação, como vimos na leitura de Deuteronômio 27 e 26, há uma solene maldição sobre todos os que fracassam na guarda de todos os mandamentos da lei ou só de uma parte dela. Temos que entender que a lei é a lei de Deus e a expressão de sua natureza moral e de sua vontade. O que a lei abençoa, Deus abençoa. E o que a lei amaldiçoa, Deus amaldiçoa. A desobediência sempre nos coloca debaixo da maldição e expõe as horríveis penalidades do seu julgamento. Vale ressaltar que amaldiçoar não no sentido de condenar, mas de rejeitar. Portanto, se a lei de Deus produz justificação e vida, a maldição de Deus produz condenação e morte. Assim, em 1 João, capítulo 3, no verso 4, temos a definição que o pecado é a transgressão da lei. A lei deve ser compreendida de uma forma ampla. Não se trata de uma série de argumentos que podem ser observados facilmente. Em seu sentido amplo e verdadeiro, atinge todos os aspectos da nossa vida, até as atitudes, o nosso modo de pensar, as intenções do nosso coração. Assim, as transgressões não detectadas aparentemente são reveladas na medida em que nós temos um discernimento mais profundo daquilo que fazemos. Por causa disso, o resultado é inevitável, é a condenação e não a justificação. Porque, tendo transgredido a lei, nós nos colocamos debaixo da maldição da lei. Isso acontece com toda a humanidade, com os descrentes e com os judeus descendentes de Abraão que foram circuncidados. Por isso, nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Paulo cita que aquele que observa os preceitos da lei, por ela viverá. Mas ninguém jamais conseguiu cumprir estes preceitos. Assim como é terrível a função da lei,
que é condenar e não justificar. O primeiro caminho mostrado aqui por Paulo, que supostamente nos leva a Deus, que é através da lei, não tem saída, não tem vida, só tem morte e trevas. O segundo alternativa, o segundo caminho que Paulo coloca é o da fé. Ela nos diz que na cruz, Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. A única maneira de fugir da maldição, da condenação e morte eterna é pelas obras dele. Ele nos redimiu, nos resgatou e nos libertou da terrível condenação da escravidão pelo pecado, que nos conduzia à maldição da lei pela desobediência. A maldição foi transferida de nós para ele, voluntariamente, a fim de nos libertar dela. O fato de Jesus ter morrido pendurado no madeiro, desde o princípio e continua sendo até hoje para os judeus, um obstáculo intransponível para a fé. Jesus não morreu pelos seus próprios pecados. Ele se tornou maldição por nós. Foi em Cristo que Deus agiu para a nossa salvação. Portanto, temos de estar em Cristo para recebê-la. Pela fé, nos unimos a Cristo em uma só morte e ressurreição. Recebemos o selo do Espírito Santo, que é a marca da nova aliança. A fé é tomar posse de Jesus Cristo pessoalmente. Não há mérito humano nisso. Herdamos a bênção conquistada por Jesus pela fé e não pela lei. Vamos continuar com os argumentos de Paulo sobre a promessa a Abraão. Vamos ler. A promessa a Abraão é cumprida na fé. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas se foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Vamos analisar esses versos. Vimos aqui em Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 22, Paulo falando de Abraão, Moisés e Cristo. Paulo apresenta o plano divino de salvação gratuita vindo do Novo Testamento. A Abraão, Deus deu a promessa pela fé. Apresenta a religião, o plano, a graça e a iniciativa de Deus. A Moisés deu a lei para obedecer. Exibe a religião, o dever, as obras e a responsabilidade do homem. A lei ilumina e torna indispensável a promessa de Deus. Não anula a promessa. Com uma amplitude de visão, Paulo reúne Abraão, Moisés e Cristo Jesus. Mostra como a promessa de Deus foi feita a Abraão, confirmada por Moisés e cumprida em Jesus Cristo. Paulo retrocede à antiga promessa feita a Abraão e à sua descendência. Vamos ver. A promessa de Deus não se refere a uma grande massa de povo, mas sim a um indivíduo em particular. A única pessoa em que a aliança encontra sua consumação é em Jesus Cristo. Portanto, o caminho da paz e da correta relação com Deus é o da fé que Abraão tinha empreendido, o caminho no qual ele recebeu a promessa de Deus. E é o mesmo caminho que devemos seguir, voltando os nossos olhares para Jesus Cristo com uma fé perfeita. Paulo sempre volta ao mesmo ponto. Todo o problema da vida humana está em chegar em uma relação justa com Deus.
O homem jamais pode cumprir satisfatoriamente a perfeição de Deus no cumprimento da lei. Sempre estaremos em falta devido à nossa imperfeição. A vida é uma permanente frustração, mas se abandonarmos simplesmente esta luta desesperançosa e nos entregarmos a Deus com o nosso pecado, então a sua graça nos abraça, ficamos em paz com Deus, que agora não é mais o nosso juiz, passa a ser o nosso Pai. Toda a argumentação de Paulo é que isso é que aconteceu com Abraão. Sobre esta base, Deus realizou aliança com Deus. Nada aconteceu depois que pôde ou nada pode mudar essa aliança. Assim como nada pode alterar um testamento já retificado e selado. Paulo pergunta então, para que foi a lei? Ela foi introduzida por causa das transgressões. Assim Paulo aponta, onde não há lei, tampouco há pecado. Ninguém pode ser condenado por agir mal enquanto se há desconhecimento do que ele fez de mal. A lei define o pecado, mas não pode remediá-lo. Não tem o poder de reverter ou anular o pecado. Paulo também afirma que a lei não foi dada diretamente por Deus. Agora aqui eu quero ressaltar que essa ideia é uma ideia rabínica na época de Paulo, de que a lei tinha sido primeiro dada aos anjos e os anjos deram a Moisés. E este pensamento nós vimos também em Atos, capítulo 7, no verso 53, e em Hebreus, capítulo 2, no verso 2. Podem conferir lá para ver. Este pensamento, ele, comparado com a promessa que foi dada a Abraão, ela é de uma forma indireta. Por quê? Deus deu diretamente a Abraão. E a lei foi dada de segunda mão, porque se recebeu por intermediários. Aí nós chegamos à expressão extraordinária e até difícil de compreender, que ele diz assim, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que ele quis dizer com isso? O que Paulo estava trazendo para as nossas mentes? Que pensamento que ele tinha naquele momento, quando escreveu isso? Um acordo baseado sobre a lei, veja bem, ela implica em duas pessoas. Aquele que dá e aquele que aceita. O acordo depende da ação de dois. Depende de duas partes participarem do mesmo propósito. Esta é a proposição daqueles que põem a sua confiança numa lei estipulada. Quebrantada a lei, todo o acordo fica anulado. Mas numa promessa que depende só de uma pessoa, faz-se a promessa e ninguém pode quebrantá-la ou anulá-la. Por quê? Porque o caminho da graça depende inteiramente de Deus. Trata-se de sua promessa, de sua graça, de seu amor. Ninguém pode anular isso. O homem pode pecar, desencaminhar-se da presença do Senhor, mas o amor e a graça de Deus permanece inalterável. Portanto, Paulo quer nos ensinar que a lei tem a simples consequência de nos conduzir todos a buscar a graça, porque põe em evidência a nossa impotência, a impotência das nossas vidas pela nossa imperfeição. É isso que Paulo quer dizer nesses versículos, queridos. E agora nós encerramos as nossas análises e vamos passar para as nossas considerações finais. Quer antes, quer depois da vinda de Cristo à Terra, a salvação sempre foi proporcionada unicamente por meio da perfeita oferta de Cristo na cruz. Os crentes que vivem antes da cruz e nunca conheceram Jesus, todavia foram perdoados e feitos justos perante Deus pela fé na justificação do sacrifício de Cristo. Já os crentes que vivem depois da cruz são salvos mediante o olhar para ela. A aliança da lei vem de um passado distante, mas as exigências morais da lei não diminuíram, não começaram nem terminaram com a aliança mosaica. Esta é a razão pela qual ainda é imperativo pregar os padrões morais e éticos da lei, a fim de levar os homens a Cristo. Se os homens não compreenderem que estão violando a lei de Deus e, portanto, estão sob o seu julgamento divino, não enxergarão um motivo para serem salvos. A lei não tem sentido para a pessoa que não sente falta ou necessidade de ajuda. Se não compreender que está perdida, ela não perceberá a razão para ser salva.
Ela não sentirá necessidade do perdão de Deus se não souber que ofenderam a Deus. Não sentirá necessidade de buscar a misericórdia de Deus se não tiver consciência de estar debaixo da ira de Deus. O Evangelho, definitivamente, não é para gente boa, para justos, mas sim para pecadores que reconhecem que não podem salvar a si mesmos. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O descendente de Abraão, o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem poder suficiente para salvar o mais vil pecador. A salvação é unicamente pela graça de Deus e não pelo mérito humano. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, ajuda-nos, ó Pai, a compreender o tão grande amor demonstrado pelo Senhor quando Cristo se ofereceu para nos resgatar. Que nós possamos, ó Pai, desfrutar dessa atitude divina, que possamos ser acolhidos pelo Senhor, transformados nossos caráteres, a fim de possamos glorificar o Teu nome, viver diante das Tuas faces, compreendendo esse grandioso amor que o Senhor tem por nós. Isso, essa graça, nos basta, Senhor, para vivermos uma vida separadas do pecado, a fim de agradar o Senhor por essa obra maravilhosa que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a profundidade dessa obra. Assim nós oramos, agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudarmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Eu agradeço a vocês por estar conosco em mais uma aula de Gálatas. Agradecemos a Deus mais uma vez pela liberdade e a oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.